Avivamento. Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Que madrugada poderosa. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Como está a expectativa do seu coração? Aumenta a expectativa do seu coração para mais um devocional incrível na presença do Senhor, amém? Como que você está? Animado? Animada? Gente, nós estamos já em contagem regressiva. Agora, né, cada dia que vai passando, a gente vai ficando aí mais pertinho, né, da nossa conferência. Nós vamos viver algo estrondoso da parte do Senhor. Então, aumenta a sua expectativa, aumenta o seu óleo, a sua estrutura. Se você não fez ainda a sua inscrição, dá tempo ainda no presencial, amém? Amém? Então, não perca essa oportunidade, porque o que nós vamos viver ali presencialmente vai ser algo estrondoso, vai ser algo assim sobrenatural. Estou muito feliz, estou muito animada, estou com... As minhas expectativas estão lá em cima, né? De tudo aquilo que o Senhor vai estar fazendo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Gente, é isso mesmo, pastora Milena, vai ser lindo demais. Aí, profeta Simon, falta 23 dias. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, vai ser estrondoso, vai ser sobrenatural, amém? Então vocês aumentem a expectativa do coração de vocês, nossa campanha vai acabar agora dia 16, tá? Mas aí nós vamos entrar com uma equipe da intercessão só pela conferência, então a oração da madrugada vai permanecer, amém? E o relógio de oração vai continuar, né? Com a nossa equipe da intercessão, orando pela conferência, por você que vai sair de outro país, de outro estado. Então, eu quero que você saiba que, mesmo acabando a campanha, vai ter uma equipe que vai continuar orando por você, antes de você chegar no evento, durante o evento e pós o evento, amém? Para que você seja inundado do Senhor, inundado da presença de Deus e possa manifestar esse fogo, essa unção, esse poder, essa autoridade, amém? Em todos os lugares da terra onde você estiver. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, amém? Gente, eu tô com muitas expectativas, muitas mesmo, amém? Deixa eu só mais aqui. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Minhas expectativas estão muito elevadas. Hoje é Êxodo 30, aleluia. Eu vou ver que dia que dá pra gente fazer uma live, tá? Pra explicar tudo sobre a conferência, que aí eu vou fazer essa live relacionada a todas as demandas, tudo aquilo que é a dúvida de vocês, né? Então, vai ser eu, apóstolo, vou chamar a pastora Letícia, a pastora Luana, né? Vou ver aí com elas o que é a demanda de vocês. Mas eu sempre falo aqui pra vocês, o que vocês não podem? Não pode... minha mente tá muito acelerada. Gu, pega pra mim aquele boné lá, que você o boné do Glory, tá aí? Vou mostrar o boné pra vocês, tá lindo, tá? Então aí a gente vai tá avisando vocês das demandas, amém? Mas deixa eu falar, o que você não pode esquecer? Gente, tá bem frio aqui em São Paulo. Ontem fez bastante frio, né? Então, lá na estância, lá em Sumaré, é frio. E geralmente nas datas que nós estamos lá, é bem frio de madrugada. Então, você vai levar uma calça térmica de frio para colocar debaixo da calça jeans, tá? Ou uma calça de moletom. Você vai colocar um moletom. Quando que vai ficar pronto o nosso moletom, amor? Quase na semana da conferência. Amém. Glória a Deus. O importante é que vai ficar. Amém? Outra coisa que você não pode esquecer. Já vou mostrar o boné. Calma seu coração. Deus trata a sua ansiedade. Outra coisa que você não pode esquecer é a ceia, tá? Leva a ceia, porque na madrugada nós ceiamos. Amém? Na madrugada nós estamos ceando lá na conferência. Então são 3 madrugadas. Você vai precisar de 3 coisinhas de ceia, né? Tem gente que leva o seu suco de uva, uma Tupperware com os pãozinhos, do jeito que você quiser. Leva para você e para o seu irmão em Cristo, amém? Sempre tem alguém que não leva, tá? É poderoso, nós ceiamos todos, é sobrenatural o que acontece ali na madrugada. Leva uma mantinha para você forrar ali no gramado, por quê? Vai ter o orvalho, vai estar úmido, então querendo ou não, tá frio,
né? Para você não sujar a sua roupa. Então leva uma mantinha que dá para você, o irmão em Cristo, sentar também, que a gente sempre tem que pensar no próximo, amém? Essa é a mentalidade de reino de Deus. O que mais, apóstolo, que não pode esquecer? Cuida da saúde de vocês, né? Questão de gripe, tudo isso, porque você que é de um lugar quente, chega aqui, você estranha, amém? Gente, olha que boné lindo. Olha que boné lindo. Tem ele assim, abertinho, e tem ele todo fechado, né? Eu acho que os homens preferem assim, abertinho, né? Que esse aqui é do Gustavo. E aí, glória. Olha que coisa linda, né? Parece aqueles bonés americanos, aqueles bonés americanos de beisebol, né? Olha só. Que lindo. Então, esse aqui, esse é um dos bonés, né? Esse é um novo boné, né, amor? O outro é o da Global mesmo. Aí, gente, tá aquele escrito Global Fire Ministry. Então, esse aqui é aberto. E tem o outro que é todo assim, ó. Tá? Ele é diferente, ele é igual, mas ele tem um design diferente. Ele é todo em tecido. No ele é todo em tecido. Esse é de tela e o outro não. Esse aqui é de tela e o outro não. Olha que legal. Lindo, Glory. Lindo, né? Eu amei esse boné. Separa o meu, apóstolo, senão eu vou ficar sem. Pouquíssimas unidades, apóstolo. Apóstolo, como que você faz uma coisa dessa? Pouquíssimas unidades. Ai, meu Deus. Ó. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Coloca aí, gente, pra mim, fazendo favor, apóstolo. Gente, o preço eu não sei ainda, tá? Preço a gente faz ali uma semana antes, vê o custo, vê tudo que, né? E o moletom também não sei, gente. Isso aí não é meu departamento. Esse aí é o departamento da logística, de ver tudo. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Vocês estão empolgados, né? Eu também estou empolgada. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome santo de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, te bendizer e apresentar cada vida que está aqui comigo agora nesse devocional. Pai, manifesta a tua presença, a revelação, abre os céus de glória. Senhor, obrigada, Pai, por tudo aquilo que vai acontecer nesses dias de conferência. Obrigada, Pai, que nós estamos na reta final dos 90 dias e grandiosas são as coisas que o Senhor tem feito. São muitos testemunhos, Pai, que já têm chegado até nós. Que o Senhor continue fazendo. Pai, usa a minha vida aqui nesse devocional. Eu me submeto, Pai, à autoridade do Espírito Santo e ao governo do meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Pai, que esse devocional seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu poder, para exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, vamos lá. Abra comigo em Êxodo, capítulo de número 30. Amém? Esse é o capítulo de hoje. Instruções sobre o altar e o altar de incenso. Construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça o quadrado de 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos, entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao redor. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar e debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina, que protege a arca da aliança, em frente à tampa da arca, o lugar da expiação, que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser respeitado de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar incenso algum que não seja sagrado e não usem para holocaustos, ofertas de cereais ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta, realizada para expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor.
Então o Senhor disse a Moisés: toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Quando a pessoa contada Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais que a quantia especificada, e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro do resgate dos israelitas e use-o para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor em favor dos israelitas, que fará expiação pela vida deles. Instruções sobre a bacia de bronze. O Senhor também disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com um suporte de bronze para a lavagem cerimonial. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Ali Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com água, do contrário morrerão. Cada vez que se aproximarem do altar para servir o Senhor e queimar as ofertas especiais para Ele, deverão lavar as mãos, os pés, do contrário, morrerão. Então, essa é uma lei permanente. Quando a Bíblia falar, queridos, permanente, está falando de perpétuo, tá? Para Arão e seus descendentes devem ser cumpridas de geração em geração. O óleo da unção. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite, usando as técnicas de um perfumista habilidoso. Sabe o óleo que ninguém pode produzir? É esse aqui. Misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa dos seus utensílios e o candelabro, todos os seus acessórios, e o altar e o incenso, e o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Consagre para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos e consagre para que sirvam como sacerdotes. E diga ao povo de Israel: este óleo sagrado é reservado para mim de geração em geração. Jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa. Nunca preparem uma mistura igual a essa para si mesmos. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Então, o que Deus trouxe para mim é que Ele vai derramar um óleo, tá? Que nós estamos gerando. Um óleo que Ele nunca derramou sobre a terra nessa nossa conferência. E esse óleo é para levantar os novos sacerdotes, as novas autoridades sobre a terra. Amém? Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Quem preparar com uma mistura igual a essa, ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meu povo. Gente, quando eu falo óleo, eu estou falando de um óleo espiritual, tá? Estou falando de algo que Deus vai derramar sobre o seu povo ali na nossa conferência, amém? Então eu quero que você já vai gerando aí com mais intencionalidade a partir de agora. O incenso. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte especiarias perfumadas, gotas de resina, conchas de molúsculos e gálbano. Misture-as com incenso puro, tudo em quantidades iguais, usando as técnicas de um perfumista.
Misture as especiarias e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Moa uma parte e misture até formar o pó, bem fino, e coloque diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Considere o incenso algo santíssimo. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmos. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Quem fazer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do meu povo. Amém? Então, a gente está vendo, né, que Deus dá ordens estratégicas, específicas para Moisés e para o seu povo, daquilo que ele está fazendo, né, ali sobre a tenda, como que ele queria o incenso, como que ele queria o óleo. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Que Deus, ele é especialista, tá? Deus, ele é especialista em todas as coisas. E ele, quando nos dá uma ordem, ele quer exatamente como ele pediu. Então, olha só, sobre o incenso, sobre o óleo, amém? Então, vamos trazer o profético agora desse texto, tá? Então, o altar de adoração, a forma que a gente cultua a Deus, ela não pode ser de qualquer jeito, amém? Porque a nossa vida tem que ser um lugar de santificação, um altar de santificação, amém? Então, o altar do incenso, ele precisa permanecer ativo. O que é o incenso hoje? O incenso são as nossas orações, amém? Então, Deus, as nossas orações sobem, a nossa adoração, o nosso louvor sobe, né, nas narinas de Deus como aroma doce e agradável, amém? O nosso estilo de vida. Então, Deus, ele quer sentir se nós temos o cheiro dele. Qual que é o cheiro de Deus? É o cheiro da santidade, amém? Então, o que o demônio odeia em você? O cheiro de Deus. E o que é o cheiro de Deus? É o cheiro do Espírito Santo dentro em nós. Porque o Espírito Santo, ele só vai habitar onde existe uma pessoa que tem um estilo de vida alinhado com a vontade de Deus. Então, o que o demônio odeia em nós é o quê? É o cheiro da presença. É o cheiro do Espírito Santo. Então, hoje, o que é o incenso das nossas vidas? É a nossa oração, é a nossa devoção, é a nossa adoração, é os nossos louvores, amém? Então, nós não devemos ter um estilo de vida que de vez em quando a gente ora. Não, a gente tem que ter a oração como algo essencial, como arroz e feijão, que a gente come todos os dias, tá? Talvez você não come arroz e feijão todo dia porque você jejua, né? Então, talvez como a água que você bebe todo dia, amém? Certo? Então, a gente está vendo aqui que Deus, o nosso Deus, ele não aceita o fogo estranho. E o que é o fogo estranho? Você fazer as coisas de qualquer jeito, amém? Deus não quer fogo estranho em nós. Deus não quer mistura em nós. Queridos, a vantagem, né, e o privilégio de caminhar cheio do Espírito Santo é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, qualquer coisa que tenha fogo estranho vai gerar uma estranheza dentro de nós. Aquilo ali é lindo, parece que é de Deus, mas quando a gente escuta, gera algo ruim em nós, amém? Então, o Senhor proibiu qualquer tipo de incenso estranho naquele altar. Então, Deus quer uma pessoa que está com a vida alinhada, amém? Deus não quer uma pessoa transbordando de 2 tipos de água dentro do altar. Então, nós devemos falar, Senhor, tem algo em mim que não condiz com a tua vontade? Porque muitas vezes a gente está todo embaraçado por dentro, todo desalinhado por dentro, e a gente nem sabe de onde veio aquilo, amém? Então, Deus não quer fogo estranho, Deus quer pessoas com a vida rendida, com a vida alinhada. É por isso que você vai ver que a pessoa que se consagra, de glória em glória, Deus vai tratando e vai mexendo, amém? Então, o fogo estranho pode ser uma unção contaminada? Pode ser, mas o fogo estranho pode ser também um coração que ainda está cativo, né, nas mãos do diabo, e aí essa pessoa tem o privilégio de poder evangelizar, mas ela ainda não tem uma mente totalmente voltada a Cristo, ela não tem ainda totalmente uma vida rendida a Jesus, ela ainda faz o que ela quer, ela ainda pode, às vezes, usar a palavra de Deus para manipular as pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, queridos. Eu vou dizer aqui uma chave para você. Deus se manifesta e está onde há liberdade, amém? E liberdade se você é uma nova criatura e está em Cristo, e ali fala que existe o Espírito Santo, você precisa ter liberdade para adorar. Se você não tem liberdade para adorar, então
talvez a gente deve questionar aquele local. E liberdade para adorar é liberdade para buscar o Senhor. Amém? Se a tua adoração, se o teu estilo de busca começar a incomodar líderes, a gente deve questionar se realmente esse lugar está cheio do Espírito Santo. Amém? Porque, queridos, eu não vou me incomodar jamais de um filho meu espiritual ou de alguém, um membro. Aqui numa outra conferência, na verdade, eu vou gostar. Uau, essa pessoa tá com fome, tá com sede, precisa mesmo. Só tem que tomar muito cuidado, porque, né, a gente tem que saber que tipo de lugar que a gente vai, que tipo de lugar que a gente frequenta, amém? Então, eu sou essa pessoa que aonde tem algum alimento, eu vou, já andei aí pelo mundo todo, né? Em várias conferências, em vários lugares para ser avivada, amém? Então, eu acredito que nós, como líderes, somos apenas administradores de um local a qual Deus nos deu. Mas as pessoas pertencem a Cristo, a igreja do Senhor. Amém? Nós somos meros administradores do reino, mas as pessoas são do Senhor. Amém? E queridos, eu quero que vocês sejam tão tratados na alma que quando uma pessoa fala assim, olha, eu vou sair do seu ministério, eu vou sair da sua vida, você fala assim, vai com Deus e seja uma bênção lá naquele local onde você está indo. Queridos, eu preciso que vocês entendam que a igreja é cíclica. A igreja é cíclica, é pessoas entrando, pessoas saindo. E eu estou falando aqui agora com muitos pastores. Nós precisamos ter uma mentalidade de reino. Amém? Independente de onde for, que essa pessoa venha continuar nos caminhos de Deus. Difícil é quando uma pessoa sai da sua igreja, da sua célula, e aí ela vai para o mundo. Aí é muito difícil, né, para o coração de um pastor. Mas se ela vai para um outro ministério, que ela se sinta melhor, amém? Certo? E eu quero que vocês aprendam a olhar para si mesmo e ver onde que vocês podem melhorar, onde vocês estão errando. Queridos, nós somos, tá, humanos, e vocês devem conhecer de si mesmos, senão vocês vão machucar muitas pessoas, amém? Então, eu sempre tratei as coisas no reino de Deus dessa forma, tá? Então, às vezes, a pessoa, ela tá ali no altar, mas cheia de fogo estranho, cheia. Gente, o fogo estranho pode ser uma motivação errada. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está evangelizando, ela está pregando, mas ela está porque ela quer ser vista, ela quer ser aprovada, porque ela tem uma ferida muito grande de rejeição. E ela viu aquilo ali como uma oportunidade de ser querida, de ser aceito, de ser... E, queridos, é como eu falo para vocês, não pense que o evangelho é, né, um docinho, não é. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser massacrado, você vai ser perseguido, amém? Então, não é fácil estar pregando, evangelizando, mas vamos cuidar com a motivação do nosso coração. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou ministrando? Meu coração está motivado da maneira correta, amém? O que eu estou querendo fazendo isso, amém? Será que se Deus pedir para você ficar escondido, você fica? Mesmo podendo ter visibilidade? Amém? Então, eu sempre aprendi algo. Deus nunca vai colocar alguém no serviço. Tem gente que vai e quer servir de qualquer jeito, mas Deus nunca vai colocar alguém para servir se antes ele não purificar e não limpar. Então, Deus, ele quer antes nos purificar, nos limpar. Amém? Então, você está mais preocupado em servir o Senhor ou ser transformado? A minha maior preocupação é ser transformada, porque eu sei que se eu estiver transformada, eu vou transbordar em qualquer área que Deus me colocar. Mas muita gente só está preocupado com servir e não está preocupado em ser transformado. Queridos, uma pessoa curada, ela cura, mas uma pessoa que é doente emocionalmente, ela adoece as pessoas. Por exemplo, talvez tenha alguém que quando essa pessoa chega na sua casa, você pisa em ovos, é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada. Aí eu pergunto para você, não é difícil uma pessoa assim? Não é complicado uma pessoa dessa forma? Amém? Agora, quando uma pessoa ela carrega um unção de cura, você quer essa pessoa na sua casa, quer essa pessoa na sua vida, porque tudo que essa pessoa fala e faz gera cura, gera transformação. Queridos, pensa numa pessoa que gosta de estudar, né, sobre comportamento humano, sobre alma, sobre as questões, né, sobre temperamentos. Eu gosto muito de estudar do desenvolvimento humano, porque o ser humano, psicologicamente, ele tem várias inclinações, dependendo da sua cultura, do que ele passou, do seu trauma. Então, é muito importante a gente ser curado e a gente entender como as pessoas funcionam, porque senão a gente leva tudo para o pessoal a vida toda, amém?
Então, nós precisamos ser transformados antes de prestar um serviço. Então, você vai ver que Deus vai pedir para que Arão seja limpo, seus filhos sejam limpos e que eles sejam vestidos de tal maneira. Então, é isso, exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Antes de Deus nos colocar para ser usados, Ele quer que você seja limpo, tratado, purificado. Eu lembro quando eu comecei meu ministério, eu tinha passado 2 anos na mão do oleiro, sendo intencional, sendo curada. Então, quando eu comecei o meu ministério, eu já tinha caráter, eu já tinha uma vida liberta, santificada. Mas ali ainda Deus estava trabalhando em outros processos dentro de mim. Mas não tem como a gente fazer algo para o Senhor da mesma forma que a gente chegou do mundo. A gente tem que passar pela olaria de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, a purificação vem antes do serviço. Então, almeje em Deus, fala, Deus, eu quero ser transformado, eu quero ser transformado. Amém? E, queridos, existe um preço muito alto para sustentar o chamado que Deus te deu. Eu quero trazer algo aqui para vocês. Deus, Ele quer nos comissionar para nós vivermos o nosso propósito. Mas, para isso, você precisa saber o seu chamado. Como diz lá em Jeremias, antes mesmo, de você ser gerado no ventre, eu te constituí profeta. Então, o chamado de Jeremias é um profeta. Sustentar o que Deus te chamou para ser é difícil. E sustentar o seu propósito é mais difícil ainda. Amém? Porque vai exigir de você se reinventar diversas vezes. E se reinventar quando você acha que está destruído, Deus vai pegar todos aqueles caquinhos, Ele vai refazer você e vai falar, não, agora eu vou colocar mais unção sobre você. Eu vou te dar mais visão. E agora vou te dar um destino agora maior. E queridos, o que eu estou tentando dizer para você? Não é fácil. Não é fácil sustentar chamado, sustentar uma empresa, sustentar uma família. E às vezes você fala assim, mas eu não sei meu chamado. Às vezes o seu chamado é só ser uma mãe de família, um pai de família, que é muita coisa. Amém? Mas você deve o quê? Apresentar ao Senhor a sua vida. Fala, Senhor, antes de me dar unção, me dá caráter. Me dá uma vida alinhada. Me dá uma vida em verdade. Queridos, tem uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, que eu tenho caráter. Eu sou uma pessoa de palavra. Eu sou uma pessoa que chega no horário certo. Eu sou uma pessoa de sim, sim, não, não. Ou é ou não é. E se eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei. Eu sou uma pessoa que fala a verdade. Eu amo o caráter a qual Deus... Eu já tinha caráter, mas na presença de Deus eu fiquei uau. Mas eu sei que somente nesse local que a gente vai sustentar as coisas que Deus nos deu. Amém? Queridos, sem caráter não dá para sustentar chamada. Principalmente o de libertação. Porque o demônio vai apontar o dedo na sua cara e falar, você, quem é você? Amém? Então, queridos, as pessoas podem até enganar muitas pessoas por algum tempo, mas não dá para enganar as pessoas durante todo o tempo. Porque uma hora, o próprio diabo vai denunciar, vai falar, se você está achando que você vai fazer isso, você vai ficar assim, não vai. Então, queridos, se vocês querem sustentar uma grande unção na vida de vocês, vocês vão pedir para Deus caráter. Fala, Senhor, melhora o meu caráter. Melhora, Senhor Deus, quem eu sou. Porque, queridos, o caráter é a única coisa que vai sustentar ministério, unção. Unção por unção, queridos. Se você manchar ela com falta de caráter, uma vez que você mancha a unção, acabou. Agora, se você pede para Deus caráter, você sustenta legado, você sustenta a unção, você sustenta qualquer coisa na sua vida. Amém? Tá? Então, aquilo que é santo não pode ser tratado de qualquer forma, de qualquer jeito. Certo? Então, a gente deve tratar as coisas do Senhor com reverência. A gente deve tratar o nosso estilo de vida. Queridos, a gente deve, por exemplo, você tem seu devocional, não trata isso como qualquer coisa. É um momento santo, é um momento consagrado, é um momento que você está buscando a presença do Senhor. Amém? Você deve gere, queridos. Fala, Deus, me dê temor, Pai, em estar na sua presença. Tem gente que não tem medo de fazer as coisas. E nós devemos ter temor. Deus está me vendo, Deus está olhando. Amém? O Senhor está nesse exato momento me espiando. Porque olha só, tudo aquilo que foi usado para consagrar as coisas não poderia ser usado para outra coisa. Amém? O óleo que foi fabricado não poderia ser fabricado de novo. Então, qual o profético disso? Aquilo que Deus, queridos, está fazendo na nossa vida não é para estar em qualquer lugar. Não é para misturar com o mundo. Aquilo que Deus está fazendo dentro de você, o incenso que Ele está gerando através do seu estilo de vida, o azeite que Ele está gerando através de prensar você, não é para qualquer mesa, para qualquer local. Gente, aprende uma coisa comigo, o santo não mistura com o profano. O santo não mistura com o profano. O santo não mistura com as coisas profanas. Amém?
a gente precisa vigiar em relação a essas coisas, porque Deus não vai misturar as coisas dele com esse mundo, amém? Por isso que eu falo, quando alguém mistura as coisas de Deus com esse mundo, vira o fogo estranho. Ah, aquela pessoa ali parece que tem a unção de Deus, mas fala umas coisas estranhas. Talvez está misturando a unção de Deus com misticismo. E a gente deve tomar muito cuidado. Amém? Outra coisa que eu quero trazer uma advertência agora aqui. Na Conferência Global Fire, vocês vão se deparar com muitos pastores, homens, mulheres de Deus. Você não vai sair pedindo unção, pedindo impartição, a não ser que o Espírito Santo fale para você. E isso, queridos, não vai ser feito dentro da plenária, vai ser feito fora. Você pode orar por quem você quiser, você pode receber a oração de quem você quiser, nós não vamos proibir. Mas, o que acontece? Uma certa feita, com a conferência que a gente fez, veio uma pessoa de fora falando de uma unção, da serpente, de não sei o quê, e começou a ministrar essas pessoas começaram a pedir, porque tá todo mundo faminto, todo mundo quer unção. E o que aconteceu? Essas pessoas começaram a passar muito mal, tá? Essas pessoas começaram a passar muito mal e chegou na nossa liderança. E aí a gente foi questionar essa pessoa, foi falar para que parasse com aquilo, certo? Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Gente, outra coisa, se alguém chegar para você, olha, Deus mandou eu impartir com você essa unção. Deus não faz assim. Ah, olha, fulano, Deus mandou eu vir aqui orar por você e transferir a unção. Não aceite. Você, queridos, fala, fulano, eu vou orar e perguntar para Deus. Você não conhece a pessoa, você não sabe de onde ela veio, você não sabe se às vezes ela acha que está servindo a Deus, mas o próprio diabo está usando ela ali para trazer. O que é o fogo estranho? É algo que está contaminado. E ao entrar ali no seu espírito, ao invés de fazer você buscar, vai te oprimir. Amém? E aí essa pessoa que recebeu essa impartição, chegou na nossa liderança, depois só deu a nossa equipe entrando em contato com essas pessoas, orando e removendo aquilo ali. Então, eu não quero que você venha dar trabalho para nós nesse tipo de aspecto, amém? Então, vamos lá. Unção. E outra, quando tiver um preletor ministrando, eu não quero gritaria, eu não quero bagunça. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, senão eu vou chamar a sua atenção, tá? Então, se quiser dar show, vai dar show lá fora. Dentro da plenária, eu chamo a sua atenção, eu chamo mesmo, tá? Eu não acredito que Deus é um Deus de desordem, a pessoa tá pregando, alguém levanta, gritando e falando em línguas. Não, eu não acredito nisso, não. Acredito que Deus é um Deus de ordem, amém? Então, vai ter muita unção, vai ter um momento da impartição, do Xaramanaia, vai ter um momento sim, mas a hora da ministração, ela é essencial, é fundamental. Então, eu quero que você preste atenção no preletor, naquilo que está sendo falado, que você evite ficar saindo para ir no banheiro, amém? Isso também é uma estratégia de Satanás para te tirar a atenção. Então vamos lá, o que eu quero trazer aqui já agora? Nós vamos ter muita gente que carrega unção indo na conferência para buscar mais unção. Né? A gente tem um número muito grande de pastores, líderes, profetas, apóstolos que vão para tomar posse daquilo que vai ser derramado. Você vai vigiar, tá? Independente de quem seja, falando, olha, Deus mandou eu ministrar em você, você fala, eu vou orar e perguntar para Deus. E, queridos, ao menos que Deus te permitiu receber a impartição de alguém, deixa eu dar uma chave para você. Quando nós recebemos a imposição de mão de alguém, é essa unção que prevalece sobre as outras. A última unção é a que fica. Então você, cuidado, tá? Cuidado de quem você vai. Então, vamos lá. Você expandiu o odre. Se eu expandir meu odre, eu não vou receber a unção de qualquer pessoa. E eu vou falar, Deus, de quem que eu posso receber a unção? De quem pode, Senhor Deus, transferir essa unção? De quem que eu posso tomar posse? Amém? E, queridos, por que eu estou falando isso para você? Porque o que nós estamos gerando é muito precioso. Não deixe o diabo estragar. Amém? Você não precisa ser um mendigo de unção. Queridos, e outra coisa, a maior unção é a direta, que vem direto do próprio Deus. E se ele quiser, ele te pega sentado sem ninguém pôr a mão em você, desce uma bola de fogo do céu, pega você, te frita no chão e você vai falar, quem me atropelou? Isso é superior a qualquer transferência de unção, de qualquer imposição de mãos, e é isso que acontece dentro da nossa conferência. A gente não precisa nem tocar nas pessoas, principalmente no último dia, as bolas de fogo aquilo ali é bombardeado. Quem já esteve na nossa conferência sabe, no último dia eu faço a transferência de unção
de tudo que foi gerado é unção direta da parte de Deus, tá? E as pessoas são arremessadas no chão. Eu até falo, gente, vigia agora. Cada um por si, amém? Por que eu só estou dando essa advertência para você? Porque, gente, eu não quero ninguém. Ai, porque o fulano colocou a mão em mim, eu tô oprimido, eu tô... Gente, olha, eu já presenciei a pessoa receber um fogo estranho, ter crise de pânico. Na noite, ter ataque de incumbos e sucumbos. Eu já presenciei pessoas que teve uma imposição de mão errada e naquela noite, né, e naquele dia, teve um surto, teve algo. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Vocês precisam vigiar. E vocês precisam ter discernimento. Não é todo mundo que vai... Gente, a cabeça... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma vida sexual alinhada. Eu falo aqui com o maior orgulho do mundo. Eu tenho uma vida íntegra. Eu sei quem eu sou. Eu sei o caráter que eu tenho. Então, quando eu transferir algo para você, eu sei que eu tenho caráter. Eu sei que eu estou limpinha. Limpinha no sentido que eu sou uma pecadora assim, eu peco pensando, errando, mas os pecados a gente é redimidos no Senhor todo dia. Eu não estou falando de uma área minha que está podre. Eu não tenho, por exemplo, às vezes você recebe uma imposição de mão de um homem que é adúltero, que vê pornografia, é um pastor, carrega o poder de Deus, porque Deus não tira o poder, Deus tira a presença. E a pessoa, né, um grande homem de Deus contou para mim e falou assim: apóstolo, esse negócio de imposição de mão é muito sério. Eu estava num evento, uma moça sentiu de Deus de orar por mim e colocou a mão na minha cabeça. E a partir dali eu comecei a ter sonhos eróticos e sonhos pornográficos. Eu falei, Deus, o que é? E Deus falou pra mim que foi aquela moça que orou por mim. Então, queridos, as coisas são transferíveis até mesmo daquilo que tá na pessoa. Amém? Certo? Aí tem gente que fala assim, apóstola, a senhora transferiu unção pra mim, agora eu tô orando igual a senhora, eu tô brava. Por quê? Queridos, passa muito daquilo que está na nossa personalidade, foi gerado, né? Então, também as coisas ruins. Então, você precisa estar alinhado em Deus. Alinhado em Deus, tá? Alinhado em Deus. E, queridos, para ter a área sexual limpinha, tem que fazer o processo de libertação, tem que ter essa área limpa, tem que ter essa área curada. É uma área difícil. Nós vamos, né, gente, o maior serviço de libertação de todos os tempos que eu vou fazer vai ser nessa conferência. Amém? Então, eu já estou trazendo para vocês uma advertência, tá? Porque nós estamos gerando muita unção e nós sabemos que o povo que é mais faminto da unção vai estar lá querendo a unção. E esse povo, muitos deles carregam unção, mas eu não posso garantir o caráter de todas as pessoas e falar, olha, esse homem, essa mulher, não conheço, muita gente eu nem sei quem é. E tá indo para pegar unção, porque sabe que nós geramos essa unção. Amém? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? A gente não sai pegando transferência de unção de todas as pessoas. A gente não deixa qualquer pessoa pôr a mão na nossa cabeça. A gente só vai deixar pôr a mão na nossa cabeça uma pessoa que a gente confia, que tem caráter, tá? Então, a gente não deixa... Gente, é muito sério isso que eu estou falando para você. Amém? Lá vai ter a nossa equipe de staff, que vai ter os crachás, vão estar identificadas. Amém? Então, você vai vigiar. Amém? Eu quero que você vigia, porque eu não quero ninguém. Ah, eu tô passando mal, a pessoa orou por mim, eu fiquei ruim. Uai, por que você foi lá pedir oração? Por que você foi lá se submeter a isso? Né? A gente vai ministrar todo o serviço, toda a pregação vai ministrar unção no final. Então, é muito sério o que eu estou falando para vocês. Amém? Pegou ou não? Aleluia. Então, querido, nós estamos aqui finalizando sobre as filhas de Mamon. Então, ontem eu falei sobre Mamon. Aí eu já falei sobre as filhas de Mamon, que eu falei pra vocês, o espírito de pobreza, né? As pessoas que ficam, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, foi aquela mentalidade. O espírito de escassez, onde a pessoa, né, nunca acha que tudo que tem não é suficiente, vive sempre, né, visando a falta, visando o pouco que tem, tem uma barra de merecimento muito baixa, muito escasso para tudo, amém? Aí tem o espírito de avareza, né, que é a pessoa que mesmo tendo não ajuda os outros, tudo é para ela, por ela, né? Ela conta as moedas em situações de emergência, ou seja, o avarento ele tem, mas ele não gasta, né? Ou ele é muito egoísta. O espírito de ganância, a pessoa passa por cima dos seus princípios, né, para obter as riquezas, né, ter uma promoção, né? O espírito de dívida, a pessoa está sempre naquele emaranhado. O espírito de consumismo, pessoas que tentam saciar a sua alma, uma dor da sua alma, uma falta, a pessoa se sente rejeitada, ela vai lá comprar, né? A pessoa se sente, né? Ela quer ir lá, né? Comprar, gastar,
mesmo não precisando daquilo, né? São pessoas compulsivas, amém? Mas hoje eu quero entrar com vocês aqui. Abre comigo Provérbios 20, Provérbios, capítulo 20, verso de número 13, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Provérbios, capítulo 20, verso de número 13. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Se você ama dormir, sai desse lugar correndo, porque senão você não vai prosperar. É isso que o texto está falando. Se você abrir o teu olho, se avivar, então, querido, você que dorme, você ama dormir, sai desse lugar. Eu vou falar uma coisa para você. Os maiores milionários, empresários da Terra, eles não dormem 8 horas. Difícil, tá? Então, outro versículo, quero falar, Eclesiastes 10, 18. Por muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Amém? Aqui está falando sobre negligência com as coisas, com a vida. Amém? A gente precisa vigiar muito sobre tudo que está sobre a nossa vida. Tem coisas que você poderia ter evitado não estragar, não quebrar. Você poderia ter, agido de uma forma preventiva. Por exemplo, você sabe que uma grande crise vai vir sobre a Terra. Então, você começa a se precaver. Então, é hora do quê? É hora da gente não investir. É hora, talvez, da gente ter um fundo de reserva, A gente cuidar. Amém? Glória a Jesus. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês os principais inimigos que te impedem você de prosperar. Nós falamos de maldições hereditárias, falamos de legalidade, falamos dos gafanhotos, falamos, da pessoa carregar um espírito de avareza, um espírito de... Então, existem muitas legalidades, tá? Então, aqui também são legalidades, Na verdade, são comportamentos que impedem uma pessoa de prosperar. A procrastinação. O que é a procrastinação? A pessoa fica sempre adiando e só deixa para fazer na última hora todas as coisas. E, queridos, a procrastinação, ela vai fazer você ficar apagando o fogo, na emergência ali das coisas. Então, você perde prazo, você não paga as coisas no dia certo, não envia o documento que você deveria ter enviado. Então, como que a gente... Agora, não adianta a gente querer vencer a procrastinação do dia para a noite. Então, como que a gente vence a procrastinação? Executando. Então, por exemplo, eu coloco todas as tarefas que eu preciso fazer ali no meu Word. E aí eu começo a colocar em amarelinho as que eu tenho que fazer logo. E aí eu vou colocando depois em verde. Então ontem eu fiz umas 7 tarefas as que eu precisava fazer. Mas ainda tem lá algumas que são fundamentais que eu preciso estar executando hoje. Amém? Então a gente precisa sempre estar tentando adiantar. Então uma vez que você recupera o tempo, ou seja, você coloca a sua vida em dia, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a adiantar as tarefas. Nossa, eu vou para a conferência Global Fire. Eu posso já começar a pensar em que roupa que eu vou usar, tudo. Já posso começar a organizar, fazer a lista do que eu preciso usar. No dia eu posso só colocar na mala, certo? Ou já deixar minhas coisas prontas. É uma coisa a menos que você vai pensar. Aí sabe aquele dia que você está com ócio? Ou seja, você tem tempo livre? Fala, eu vou fazer uma tarefa aqui que é mecânica, que é tranquila, Para não deixar para a última hora. Então, a procrastinação sempre vai deixar você fazer ali, no bico da coisa, certo? Então, a procrastinação vai impedir você de prosperar. Amém? Olha, muita gente vai começar a fazer a mala, tá? Eu já tô até com a roupa de voltar. Preguiça, Falta de disposição, de disciplina. E, queridos, a preguiça vai fazer você ter um rendimento baixo. Então, às vezes, você tá aqui super animado, mas daqui a pouco vem uma preguiça e fala, não, eu vou deitar. O sono sempre vai querer te vencer. Descansar mais um dia sempre vai querer te vencer. Mas a pergunta é, o que você faz hoje que te leva para um degrau a mais das promessas que Deus te deu sobre prosperar, sobre riqueza, sobre crescimento? Então, por exemplo, ler hoje te conecta a um lugar de prosperidade intelectual. Um devocional te conecta hoje a um degrau da prosperidade espiritual, Você hoje estudar sobre alma, ou seja, ou fazer um processo de cura interior, ou ver um curso sobre isso, te conecta a um lugar de uma prosperidade emocional, amém? Então, o sono excessivo é outra legalidade. Então, queridos, nós precisamos aprender a dormir no horário certo. E tem muita gente que dorme muito porque dorme errado, dorme no horário errado. Eu creio que não é o caso de vocês aqui. Então, esse negócio de dormir demais, Outra coisa,
falta de busca por conhecimento. Então, nós não podemos esperar as coisas cair do céu. Então, por exemplo, queridos, às vezes eu fico 3 horas estudando algo que não faz parte do meu chamado espiritual. Mas eu quero entender algo, porque se eu estou passando por aquele processo, ou se eu preciso adquirir algo, eu preciso estudar sobre aquilo, eu preciso entender sobre aquilo, amém? Então a gente precisa ter o que? Entendimento, para empreender, entendimento. E eu vou falar hoje, nesse mundo tecnológico, tem muita coisa para ser estudada. E se eu fosse você, eu não perderia tempo. Gente, o mundo já mudou, ele não vai mudar. E quem não entender de ferramentas tecnológicas, quem não entender de tecnologia, eu sinto muito, vai ficar arcaico, pré-histórico. E a nova geração, ela já nasce sabendo, porque ela já nasceu, a nova geração nasceu dentro da frequência tecnológica. Nós entramos nessa frequência, amém? Conformismo. Então tem gente que fala assim, é assim mesmo, nada vai mudar, a minha vida é assim, foi com meu pai, foi com a minha mãe. Não, você pode falar assim, Senhor, com meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, foi assim. Mas comigo não será dessa forma. Eu escolho, Senhor Deus, ter uma vida diferente. Fala, Senhor, eu não quero pagar aluguel, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero viver o meu chamado. Com a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, foi assim, mas comigo não vai ser. Então, se você não se posicionar e sai e fala assim, eu saio hoje desse cativeiro do conformismo em nome de Jesus. Amém? E queridos, outra coisa, como eu disse para vocês, você é o seu milagre. Para de esperar alguém fazer algo por você ou um milagre acontecer. Se você não se colocar no posicionamento, você não vai colher fruto. Vocês fazem a pergunta errada, vocês ficam questionando, Deus, mas por que o Senhor dá para esse fulano e não dá para mim? A pergunta nunca vai ser essa. Senhor, o que essa pessoa faz que eu não estou fazendo? Porque, queridos, por trás de qualquer resultado existe o quê? Existe um trabalho. Até mesmo o mafioso, ele tem um trabalho, ele tem um processo, ele tem uma estratégia, ele tem um esquema. Ele tem um trabalho. Até o povo que... Gente, esses dias eu vi diz que é uma bruxa satanista, sei lá, ela falou que se alguém for lá pedir uma obra de feitiçaria para ela para prosperar, se for CLT, não tem como. Ela falou assim, mas se você for CLT, não tem como. Você tem que empreender alguma coisa. Gente, até o reino das trevas, até uma bruxa, uma feiticeira sabe disso. Amém? Ou seja... Não adianta você pedir para ficar rica e você tá lá trabalhando para os outros. Aí ela fala que ensinou a menina a fazer alguma coisa lá para empreender e ela começou a prosperar. Por que eu estou tentando dizer para você aqui? Queridos, nós precisamos falar assim, Deus, me conecta, me dê a chave de qual será a ferramenta que vai me prosperar. E aí você vai estudar sobre aquilo. Você vai, por exemplo, vamos supor que arde no seu coração, vir aqui no centro de São Paulo comprar roupa e vender. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a maratonar todos os lojistas. Hoje tem muitos influenciadores que ensinam onde tem as lojas em preço de atacado. Você vai estudar todos os locais, as lojas, né? Vai pedir ali, vai na internet buscar os fornecedores, que tipo de moda você vai comprar. Você vai estudar os locais, você não vai vir às cegas. Se vir às cegas, você vai comprar errado, você vai comprar mais caro. E aí você vai fazer, aí quando você vir, você vai tirar um dia para andar, amém? Aí, ó, o Denis tá aí, ó, é um empresário de Jesus e ele sabe, né? Ele é um discípulo meu, ele sabe que, ele empreende nos Estados Unidos, ele sabe que para empreender não tem como. Não tem como. Você precisa colocar a sua força, a sua dedicação. Não, gente, a gente não abre um negócio e ele vai sozinho, não. Não funciona dessa forma, amém? Então, por exemplo, você precisa estudar hoje. Gente, eu amo ir pro Brás, tá, gente? Existe dentro aqui das minhas veias, existe um sangue empresarial muito forte. Meus pais são empresários, né? Mas a minha mãe meus pais hoje estão onde estão, mas minha mãe começou indo pro Paraguai fazer compra, indo pro Brás e tudo isso. Então, minha mãe foi sacoleira daquelas, né? O meu pai mexeu com garimpo, mexeu já com tudo na vida, teve rede de supermercado e tudo isso. Então, hoje meu pai, ele é da área do ferro e do aço, certo? Mas eles estão hoje onde estão, mas eles nem sempre começaram dessa forma, eles nem sempre estiveram assim. Hoje eles estão muito bem. E o que eu quero dizer para você? A gente precisa começar, amém? Então, você precisa o quê? Começar a fazer o quê? Um estudo de campo. Então, você quer empreender roupa? Você quer vender roupa? Você não vai querer já montar uma loja. Você não tem know-how ainda na área. Você vai primeiro pesquisar os lojistas. Vem pro Brás aqui. Aí, como eu disse pra vocês, eu tô no Brás, queridos. Aí, de repente, eu acho uns lugares que vende atacado
Eu falo, ai meu Deus, que vontade de montar uma loja. Porque eu vou vendo a oportunidade. Eu falo, meu Deus, olha isso aqui. Olha que barato isso. Olha. Então você vai pro Brás hoje, você acha, a gente compra muita coisa para conferência lá no Brás, porque lá é mais barato. Amém? Então é até estratégico o quê? Para nós economizarmos. Muita coisa para aqui, para Global Fire, né? A gente compra lá no Brás, tecido, coisa para decoração, é lá que a gente compra. Amém? Então, por que eu tô falando aqui para vocês? A pessoa que tem visão, ela olha as coisas e ela fala, nossa, isso aqui tem mercado. Queridos, nós precisamos estudar o campo, estudar aonde tem para vender, quem vende mais barato, amém? Como que a gente consegue comprar? E aí você não sai montando uma loja, você vai lá, compra um tanto. Primeiro dia você dá uma olhada no material, em tudo. No segundo dia que você vai comprar, aí você já chega no primeiro dia querendo comprar tudo. Olha primeiro, amém? E daí Deus vai te dar uma loja, e daí daqui a pouco você nem precisa mais vir para o centro de São Paulo, você vai ter os fornecedores que vão enviar para você a roupa. Eu tô falando de uma área. Gente, roupa, comida é uma coisa que não tem erro, né? Peças que a gente precisa. Então, eu tenho esse sangue empresarial nas minhas veias, eu vejo oportunidade em tudo. Eu tô falando para vocês, quando eu estava na faculdade, eu montei 2 empresas. 2 empresas, tá? Eu tinha uma empresa de salada de fruta, tá? E eu tinha uma empresa que chamava Lara Hair, que eu vendia aplique de cabelo para todas as meninas que formavam na minha faculdade. Eu ganhava era muito dinheiro, gente, tá? E aí quando, né, eu vinha visitar meus pais, eu andava de sacoleira, eu tinha perfume importado, eu vendia, nossa, tudo. Aí as amigas da minha mãe, rica, né, com o cheque, me davam no cheque. Eu falava, mãe, pode pegar cheque, pega tudo aí pra mim. E aí eu pegava o cheque das amigas da minha mãe, só, né, pessoas que tinham ali muita condição e comprava de mim, e eu achava bom, porque eu falava, nossa, fiz um dinheirinho bom. Então, nas férias, nas minhas férias, queridos, eu fazia muito dinheiro, tá? Eu sempre voltava das férias com bastante dinheiro, porque eu vi oportunidade em tudo. Eu falo, peraí, eu estou indo, né? Eu vendia roupa, vendia tudo que desse para vender, eu vendia. Aí, quando a minha mercadoria sobrava, olha a minha visão, eu falava pro meu irmão, pro Lucas, falava, Lucas, eu vou deixar essa mercadoria, tudo que você vender aqui, metade é seu, e você manda metade para mim. Ou seja, eu ainda deixava o Lucas de funcionário, meu irmão, né? E só há muitos anos atrás, fala, Lucas, ó, ficou não sei quantas polos, ficou não sei quantos, tudo que você vender, dá metade para mim, metade para você. Porque eu já tinha ganhado, já tinha faturado, tá? Então, por que eu estou falando isso aqui para você? Porque, queridos, não dá desculpa que você não nasceu para isso. E muitas pessoas falavam assim, mas por que ela faz isso? O pai dela tem dinheiro. Queridos, mas a hora que eu queria ir para qualquer lugar na terra, viajar, eu não precisava ficar pedindo pro meu pai. Eu tinha dinheiro para comprar, tinha dinheiro para ir, tinha dinheiro. Então, eu pensava sempre dessa forma, uma mentalidade o quê? De ver a oportunidade de fazer. Amém? Então, a gente não pode esperar tudo de mão beijada, a gente tem que fazer e tem que abraçar as oportunidades. E de uma oportunidade, quem aqui é empresário vai concordar comigo. Você entrou em uma oportunidade, você começa a ver outras oportunidades. Você está vendendo um produto, a pessoa fala, mas você não tem aquela tal coisa? Aí, de repente, 10 pessoas pediu aquela tal coisa, você fala assim, peraí, essa tal coisa pode ser bom que dê bom? Amém? Essa tal coisa que as pessoas estão pedindo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Eu vendia o Mega Hair. Aí eles queriam um negócio que chamava clipe de pôr no Mega Hair. Só que lá onde eu morava, era $5 cada um. Só que no Brasil eu consegui um fornecedor, eu conseguia comprar o clipe a 60 centavos. Eu falei, peraí, eu vou comprar esses clipes aqui no Brasil, vou vender lá a $5. Certo? Então, ou seja, a gente precisa ver as oportunidades, tá? E entrar dentro delas. Então, para cada extensão, a pessoa precisava de 15 clipes. E eu paguei alguns centavos de dólares em cada um. Faz 15 vezes 5. Então, só dos clipes. Então, era algo que eu vi oportunidade. Então, a gente entra em algo, começa a ter know-how. Mas a gente precisa o quê? Se posicionar e não esperar as coisas de mão beijada. Então, falta de persistência e resiliência. Talvez no começo não vai ser do jeito que a gente espera. Mas o importante é começar e fazer a pergunta certa. Por que eu não estou vendendo mais? Porque eu estou mostrando pouco. Eu estou mostrando pouco o meu produto. São poucas pessoas que sabem que eu estou vendendo isso, então eu preciso mostrar mais, amém? Então nós precisamos ter resiliência, constância, persistência, amém? E a gente não pode, querido, viver como um parasita, tá? Depender todo o tempo dos outros. Ah, você quer vender um produto, mas você quer que a pessoa mostre o produto para você? Não, querido, cada um está cuidando da sua própria vida.
Por exemplo, você quer vender um produto, aí você fala, fulano, olha, mostra lá na sua empresa. A pessoa pode até falar que você tem, mas ela não tem a obrigação de vender para você. Tem gente que quer vender algo e quer botar os outros para vender. Então, gente, é a gente, as pessoas precisam ver a gente trabalhando, a gente fazendo, amém? Aí você inicia um monte de projeto, mas não conclui nenhum. Começa várias ideias, mas não leva nenhuma até o final. Então eu sinto muito. Tudo que a gente começa, a gente tem que terminar. Independente do resultado que a gente tem. Se não teve já o resultado que você esperava, mas não significa que não foi bom. Talvez você tenha muita autocobrança, você é muito perfeccionista, tá excelente para as pessoas, mas só para você que não saiu bom do jeito que você queria. Amém? Outra coisa, cumprir com a palavra. Tem gente que não cumpre com a sua palavra. Amém? Se você falou, você fez uma promessa, não quebre ela, porque as pessoas vão validar primeiro o seu caráter para comprar de você. Amém? Queridos, qualquer coisa que eu lanço, as pessoas já ficam esperando, elas nem vão ver o que é. Ah, não é bom, eu conheço a apóstola, né? Ela entrega realmente a mais do que ela prometeu, mas eu tenho caráter para isso. Eu carrego excelência nas coisas que eu faço. Então nós devemos ter o quê? Cumprir a nossa palavra. Cumpre a sua palavra que você vai entregar o produto tal dia e faça. E não só na área financeira, mas em toda e qualquer área, tá? As pessoas, queridos, na verdade, primeiro elas precisam validar você para validar seu produto. Seu produto pode ser ótimo. Eu estava falando isso com o apóstolo nesses dias. A gente foi numa empresa nova que abriu num lugar onde tinha uma muito famosa. E a empresa nova ali era uma empresa japonesa, sei lá. Mas a gente não é chinesa, mas a gente não quis comprar nada lá. Porque existia uma outra marca lá que dava mais credibilidade pra gente. Por mais que a loja fosse boa, tivesse os mesmos produtos. Por isso que eu falo, a gente compra, a gente adquire algo de um lugar que a gente já está acostumado. Mas para criar essa confiança é um tempo, sim, certo? É um tempo. Vou dar um exemplo para você. Às vezes tem uma loja melhor de material de construção, mas você gosta de comprar naquela porque ali eles conhecem você, eles te entendem, você conhece o dono da empresa, ele te dá um bom desconto. E às vezes tem uma loja muito melhor, mas você gosta de ser atendido naquela, que você vai a vida toda. Amém? Então nós precisamos ter esse instinto. Quem não tem, cria. Muitos, queridos, não nasceram para o negócio, mas ao fazer o negócio, você, é gerado em você esse talento, é um talento adquirido, tá? Então a gente não deve criticar, a gente tem que agir igual. Ai, por que só o fulano tem? Por que só o fulano consegue? A pergunta não é essa. O que o fulano faz que eu não faço? O que o fulano ao que o fulano se dedica tanto que eu não me dedico? Amém? Então tem gente que está todo o tempo criticando, ou murmurando. Gente, para de reclamar. Ai, você quer empreender, mas tem que fazer um cursinho para entender aquela área. Aí você, ai meu Deus, esse curso chato. Você já está profetizando maldição. Você já está fechando as portas do conhecimento. Amém? Antes de falar assim, Deus, coloca todo esse conhecimento na minha cabeça para que eu consiga empreender. Amém? Então nós devemos vigiar, cuidar. Amém? Falta de disciplina, de rotina, atividades irrelevantes. O que é atividade irrelevante? Fica na televisão, sério o dia inteiro. E o que é importante você está ali negligenciando. Então, quantos cursos bons você não comprou e não fez ainda? Porque você gosta de série, você gosta de se enganar, você gosta de ilusão. Você gosta de se entreter com coisas que não enchem você, com conhecimento, com visão. Então, queridos, para a gente prosperar, a gente vai precisar abdicar dessas coisas por um bom tempo. E muitas vezes, a gente vai até perder tempo até com a família, porque às vezes você poderia estar aquele final de semana num churrasco de família, você fala, eu não vou porque eu preciso estudar. Muitos estudantes que estão aí para passar no vestibular renunciam. Tempo com a família, tempo de passeio, porque aquele tempo é precioso para estar estudando. Amém? Então a gente precisa planejar o dia seguinte, planejar a semana seguinte, planejar todas as coisas. Amém? Viver um dia de cada vez, mas com planejamento, no mundo, olha o que o Denis colocou, no mundo do negócio, sim, precisa ser sim, pois não somos, quando somos íntegros, uma vez seu cliente, sempre seu cliente. Olha aí o que o Denis está falando, E isso é uma verdade. Tem pessoas que compram do meu pai há 30 anos e não compram em outro lugar, amém? Então, falta de meta, falta, de propósito. Então, primeiro, a gente tem que orar, Deus, qual é a direção? Você tem que entender a direção, pedir para Deus aonde Ele quer te prosperar, em que área Ele quer te prosperar.
Você precisa, e queridos, não é 3, 4 coisas. Deus vai te apontar um lugar e você vai mergulhar ali. Amém? Em nome de Jesus, amanhã nós vamos continuar, tá? Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Um dia abençoado. Compartilha essa live com quem precisa escutar. Porque tem gente querendo resultado sem pagar o preço do processo. Amém? Beijo, amo vocês.